Olá, nós estamos mais uma vez começando o nosso quadro Conversa entre Irmãs. Um lugar onde você pode falar sobre tudo, inclusive nada. É isso aí. E você está convidado a fazer parte desse canal, curte aqui, compartilha, faz comentários, escreve quais os próximos assuntos e hoje a gente vai falar sobre o quê? Eu não sei. A gente vai falar sobre o mal do século. Eita. Depressão. Gente. A depressão, ela tem se instalado em todas as casas, em todas as famílias. Tem vindo sorrateira, né, Vanessa? E muitas vezes a gente não percebe, né, que ela está instalada, nem com a gente, nem com os outros. Então, é um assunto muito delicado e um assunto necessário de ser conversado. Eu li recentemente um tema falando que o Brasil é o país com mais índice de depressão da América Latina. E isso me levou a pensar sobre as questões culturais que levam as pessoas à depressão. Muitas pessoas, eu acho que se perdem um pouco na rede social, se perdem um pouco na internet. Isso é comum hoje, né? E aí as pessoas vivem dentro daquele mundo, dentro daquele contexto que tem ali inserido, dentro da expectativa do outro, né? Que o outro tem sobre você. Sim. Baseado nas ideias da rede social, do que a rede social tem imposto para você. Que eu costumo colocar como teoria da comparação. Você começa a viver comparando, né? Sim. O que o outro tem, o que o outro faz, como é a casa do outro, a vida do outro, sim, o trabalho do outro, a família do outro. E aí você começa a diminuir o que você tem. Como se o que você está visualizando fosse muito mais importante do que o que você já tem na mão. Sim. E, ao mesmo tempo, eu acho que é uma falta de conexão, acho que tem uma desconexão do ser humano com algo mais intrínseco, né? Algo mais íntimo dele. Eu me sinto, às vezes, como se eu tivesse desconectada de mim, em alguns momentos de crise, né? De desnorteio. Eu sinto como se eu estivesse fora do contexto, como se eu não estivesse no lugar certo. É como se eu não fosse daqui. É meio estranho isso. É como se eu olhasse para onde eu estou e eu visse que eu não sou daqui. Por algum motivo eu penso isso. E eu combato esses pensamentos constantemente. Eu vejo muitas pessoas hoje, elas não percebem que elas estão em depressão e elas vão remando o barco até onde dá. Mas quando caem, elas caem de uma maneira muito forte. Muito gente, olha, isso que a Vanessa está falando me faz pensar em pessoas que passaram pela minha sala, pelo meu consultório. Sim. E que quebrantaram meu coração. Porque foram pessoas que, mesmo sangrando, sofrendo, elas não tinham desistido. Tem gente que você olha e você jura que a pessoa tá bem. Porque você não conhece afinco, você não conhece, na verdade, as entranhas daquela pessoa, do seu amigo, do seu primo, do seu, às vezes do seu cônjuge. Aí você começa a acreditar que aquela pessoa tá bem, tá tudo bem. Por quê? Porque o ser humano, ele tem um defeito muito grande, que é a síndrome da onfalopia. Ou seja, a gente só olha pro nosso umbigo. Então, só onfalopia, só o umbigo. Então, a gente começa a olhar para o nosso umbigo e o nosso umbigo é importante. Se a gente está bem, se o nosso emocional está bom, se em volta da gente está tudo bem, está tudo certo. Só que a gente esquece que nós temos responsabilidade emocional sobre as outras pessoas. Nós temos responsabilidade sobre o outro. No livro do Pequeno Príncipe, Vanessa fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.
né? Então, se você cativou alguém, você tem responsabilidade sobre aquela pessoa. Sim. Se você investiu tempo na vida de alguém, saiba que aquela pessoa aprendeu o emocional em você. Verdade. E às vezes a gente, por não ter responsabilidade na vida de ninguém, de alguma pessoa, sim. a gente começa a dar e receber de uma forma desigual. E você não tem mais responsabilidade, o outro está definhando e você não viu. Mas você tem responsabilidade sobre aquilo. Nós falamos sobre isso em um episódio anterior, alguns episódios atrás, sobre dar para o outro, dar em doses desconsideráveis, em doses desproporcionais. E isso é um pouco ruim, porque gera um transtorno enorme. Dentro de você gera um outro transtorno, que é muito falado também. Mas, voltando para a depressão, eu acho que a depressão, ela não é só um excesso de olhar para o passado, ela não é só um excesso de o que eu vou fazer do futuro. Não, não é só isso. Eu acho que a depressão é um chamado. É um chamado para a vida. É um chamado. A vida olha para você, te pega pelo braço, fala, olha, a partir de agora, vamos resolver isso aqui. Ou você resolve ou não dá mais. Então é muito complicado. Eu passei uma fase da vida, vou comentar aqui com vocês, a gente gosta muito de falar de Bíblia, e eu comentei com a Vanessa, né, há pouco, que é muito lindo quando a gente fala sobre os 12 espias que Moisés mandou para a Terra Prometida. Quem conhece a Bíblia sabe um pouco. Os 12 espias foram lá ver a Terra Prometida. Josué e Caleb voltam com a mesma alegria, dizendo que eu conservei a mesma alegria, eu estou aqui. E aí todo mundo prega sobre isso. Todo mundo, todos os pastores, todos os padres, pregam sobre os dois, que foi Josué e Caleb, que voltaram e conservaram a alegria. Mas existiram 10 que só viram os gigantes. Não viram a beleza da terra, só viram os gigantes. E eu sei que quando eles falam dos espias que não viram a parte boa da terra, falam assim, depreciando essas pessoas. E falando que por isso que eles não entraram na Terra Prometida, porque eles foram lá e não concordaram e tal. E realmente tem sua verdade nisso na palavra. Mas trazendo para a saúde mental e trazendo para o que eu senti, e agora eu vou falar de mim, quantas e quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, eu estou como esses 10 espias. Eu tô vendo que tá chegando uma coisa boa, mas eu não tenho mais ânimo. Senhor, tá doendo muito, eu não consigo enxergar essa beleza toda que todo mundo tá falando. Eu só tô vendo gigante. Eu sei que tá chegando a bênção, eu sei que tá chegando as coisas boas para virem, mas cara, tá doendo. E eu só tô vendo gigante nessa história. E isso é real na vida de qualquer pessoa. Tá. A minha psicóloga falou assim para mim, como a gente pode exercer um pensamento mais positivo para a gente combater os pensamentos disruptivos. Eu falei, como que eu posso fazer isso? Perguntei para ela, né? Me ensina, porque ninguém me ensina. Me ensina como eu faço isso, como eu posso olhar para frente com esperança, como eu posso olhar para frente com atitude de perseverança, com atitude de confiança. Como? Se as pessoas retiraram minha confiança, se as pessoas me pisaram, se as pessoas me machucaram. E eu sinto muita falta de uma menina muito bonita que eu era. Eu sinto muita falta dessa menina. Da menina feliz, alegre, sorridente. E isso que a gente estava falando aqui sobre as dores, sobre a depressão, sobre os espias, é não ser hipócrita, porque quantas vezes a gente só precisa reconhecer que a gente não tá bem, né? Quantas vezes a gente só precisa reconhecer que a gente precisa dar sua mão, bora, vamos juntos. Gente, eu preciso de ajuda, e você precisa às vezes dizer, cara, não tá fácil acreditar, não tá fácil romper essa angústia. E eu sou suspeita para falar, né? Porque essa entrega aqui
da minha irmã é algo tão verdadeiro, porque nem todos os dias a gente está bem. Nem todos os dias a gente está bem. Mas a gente não pode desistir. Às vezes, muitas pessoas elas não percebem, porque elas veem a nossa vida na rede social e lá só tem os recortes dos pequenos momentos que a gente passa. Mas não tem a dor que a gente carrega. Não consigo falar. Hoje é um dia de terapia. Terapia na rede social. É isso. E essa coragem é digna de tirar o chapéu. De dizer, não tô legal. E a depressão é real, gente. Eu reconheço meus erros quando eu, por diversas vezes, achei que era frescura. No início da minha carreira. Quando eu não sabia o que eu ia fazer. Quando eu não sabia qual era o meu chamado. Para que o Senhor me chamou. Eu falei com você sobre isso, né, recentemente. Que a Veridiana chega às vezes cansada em casa, muito paciente, ela traz uma carga muito pesada, porque é muita gente com problema emocional e ela é muito forte para aguentar isso. Só que tem um dia que ela tá cansada também, tem um dia que ela tá destruída e ela também precisa de acolhimento. Eu vejo ela sempre com sonhos, sempre planejando fazer algo novo e pensando no futuro melhor. E eu admiro muito ela, porque eu queria ter essa esperança. Eu olho assim e eu falo, pô, que legal que ela tem esperança, então eu vou sonhar os sonhos dela com ela. Mas eu não tenho. Não tenho. Tem hora que parece que não tem mais nada na frente, tá tudo cinza. E esse episódio, assim, eu acho que é bom colocar ele no ar, sim, porque às vezes a gente olha para o outro e julga ele. Julga da maneira que quer, né? Já acha que a pessoa é sorridente, é alegre, é feliz. E realmente a depressão também tem sorriso. A depressão também tem alegria. Mas saber lidar com esses altos e baixos emocionais é muito difícil. Mas não é só uma questão de emoção. É uma questão química no seu corpo. É uma questão de você aplicar as terapias corretas para você sair do quadro depressivo. Tem dias e dias, tem dias que é uma luta, tem dia que é mais fácil. E vem os abalos emocionais. Tem o dia que chegam notícias e isso abala. Tem o dia que eu tô feliz, tem o dia que recebi a visita de alguém, ou pensei em fazer algo diferente, e aí eu tô feliz. Mas o que é difícil na depressão é se manter constante. Nem sempre você tem força. Tem dia que você quer desistir. E eu tô falando isso porque talvez esse vídeo vá salvar algumas pessoas, vá vai encorajar pessoas a buscarem ajuda. Porque sozinho a gente não consegue. Por anos eu guardava o sentimento para mim. Desde que eu perdi meu filho, lá atrás, eu acho que essa depressão veio se desenvolvendo. Só que antes não era como é agora. E depois disso aconteceram muitas coisas difíceis. Aconteceram histórias que me machucaram, outras que eu machuquei as pessoas. E tudo isso vai ferindo a alma da gente. Mas assim, eu busco motivos para não desistir. E às vezes as pessoas chegam, assim, eu canso de falar com algumas pessoas que se preocupam, que falam comigo. Elas falam, não, mas sai, vai fazer uma atividade física, vai lá, cara, vai pro instituto, vai trabalhar, vai fazer tal coisa, vai pra faculdade. Aí eu falo assim, eu e Deus. Tem dia que eu só olho e falo assim, Deus, só me ajuda a resistir mais um dia. E aí eu vou seguindo.
É difícil. Eu sei que é. Porque esse dia que ela está apresentando aqui, claro, como ela disse, não é todos os dias. Não é. Mas ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado. Sim. Porque se você não respeita essa fase do processo, Sim. pode ser que quando você caia, não levante mais. E isso não te diminui em nada, tá? Muito pelo contrário. Como eu disse, digno de tirar o chapéu. Porque reconhecer que você está passando por todos esses anos por uma depressão, está em tratamento e tem os altos e baixos, que às vezes precisa ajustar medicação, Sim. que às vezes precisa só ajustar terapia, neuromodulação. E isso não quer dizer que ela parou, porque a Vanessa não parou. A Vanessa faz muita coisa. Eu falei isso pra ela hoje. Falei, Vanessa, eu te admiro pra caramba, você não desiste de você, você levanta e você vai malhar mesmo chorando. Ela desce pra academia, gente, chorando. A Vanessa vai pra academia Várias chorando. vezes, assim. E por mim, né? Não é pelos outros, assim. Eu acho lindo quem vira e fala, eu vou treinar porque eu preciso ficar gostosa. Eu vou treinar porque eu vou ficar linda. Isso também é uma motivação, mas pra mim é uma consequência. Porque a minha motivação é viver. E o viver, mesmo tendo perdido o prazer em viver, é o prazer de olhar e falar assim, olha, por mim, eu não queria mais estar aqui, porque é como se eu me sentisse desconectada desse mundo, é como se eu não estivesse aqui, é como se eu não devesse estar aqui. Mas se eu estou aqui, é porque Deus ainda tem um propósito para mim. E aí eu me agarro a alguma coisa, por exemplo, a minha mãe, ao meu filho, a minha irmã e a outras pessoas. Mas é foda. Desculpa o palavrão. É foda. É isso. E se você tem depressão, se você não identificou que tem depressão, se você sente que tem alguma coisa errada, se você não tem força para você levantar, fazer algo por você, se você está abalada por um término, se você está assim por algum motivo, procure uma ajuda. É importante, porque eu passei muito tempo lutando sem medicação, sem nada. Só que tem dias que é mais difícil levantar. Eu vou caminhando com a força de Deus, que eu acho que só Ele para dar força, e vou caminhando com a força daqueles que me apoiam, que me acolhem. Não dá para viver isolado quando você está num quadro de depressão. E é isso. Sabe uma das coisas que a gente até fez vídeo sobre isso? A questão da utilidade. E eu acho que é uma das coisas que mais está ligada à depressão. Sim. É quando você faz demais para que o outro te ame. E aí, de repente, quando você não é mais útil, você é descartado. Ou seja, você não era amado, você não foi escolhido. Você foi útil. Você só foi útil. É. E o padre Fábio de Mello fala, né, em um vídeo dele sobre isso, que ele quer ser amado sem ser pela sua utilidade. É simplesmente isso. Gente, depressão, eu vou repetir, a depressão ela é real. É real. Ela é real, ela é física, ela é química, ela é fisiológica. Sim. E ela é uma doença. É uma doença. Quando a gente fala de transtorno, eu falo, transtorno não é doença, mas a depressão ela é uma doença. E doença precisa de tratamento. Doença não pode ser simplesmente escondida. Sim. Precisa de apoio, precisa de medicação correta, precisa de suporte. Falar de saúde mental sem falar de atividade física, não né? Tem Que a gente como, sempre fala não isso. tem como, é um conjunto, é um porque conjunto. Se há uma depressão química, você precisa fazer seu corpo produzir os hormônios que são necessários para você levantar, para você sorrir, para você brincar. Então tem dia que meu corpo tá assim, eu não vou produzir não. E agora, o que é que você faz? Então tem dia que é E por isso que eu pesado. falei pra você, eu falei, cara, você não desistiu de você. Você vai mesmo sem sabe, a força vem lá de dentro. Aí isso não quer dizer que a pessoa não esteja em depressão.
E é por isso que eu chamo hoje a atenção de alguns pais, de alguns colegas, de pessoas que têm colegas ou gente da sua família com depressão. Veri, Porque tem gente que acha, Vanessa, que a depressão é só quem tá deitado em cima de uma cama e morrendo de chorar. Essa aí é uma fase da depressão. Né? Justamente. E às vezes nem aparece isso, tá? Porque como eu já contei aqui, eu tive uma depressão profunda onde eu só tinha anedonia, eu não chorava muito não. Muito pelo contrário, eu não tinha vontade de fazer nada na vida. Eu não tinha a fase do choro, só tinha vontade, tipo assim, tudo é cinza. Tudo é cinza, não tem sabor, não tem cor, não tem nada, não tem nem cheiro. Era assim. Então, assim, existem tipos de depressão. Eu tava conversando com meu filho hoje, aí meu filho tá morando com o pai. Aí ele ligou e falou assim, mamãe, aconteceu uma coisa muito estranha hoje aqui no prédio. Ele tem 10 aninhos. E ele falou, um homem de 50 anos pulou do 10º andar, mamãe. Aí eu falei, sério, filho? Aí ele, sério. Aí eu falei, morreu, assim, no envolvimento do momento, eu falei, ele morreu? Aí ele, não, mamãe, ele bateu as asas e saiu voando, é lógico que morreu. Mas eu tô rindo da forma como ele falou. Mas assim, tá em todo lugar. Então as pessoas, um momento de crise depressiva, 5 minutos é o suficiente para você tirar uma pessoa de uma crise depressiva. E 1 minuto, assim, a pessoa te liga, às vezes você não quer atender, mas a pessoa tá precisando que você dê uma atenção para ela. E aí 5 minutos pode decidir se a pessoa vai ficar ali ou não, porque ela tá tão desesperada que passa uma ideação suicida e ela parte, infelizmente. Então, lutar contra esses pensamentos não é fácil, é difícil. E a gente sabe que existem vários tipos de depressão. Existe depressão química, existe a distimia, né? Existe a anedonia. Acho que tem outras aí. E quando a gente fala de diagnóstico, tem depressão maior, tem depressão com sintomas psicóticos, então a gente tem alguns tipos de depressão. E a pergunta que eu tenho para você e até para mim, quando a gente vai começar a se escolher? Se escolher não é dizer que vai ser feliz hoje ou amanhã. Se escolher é dar o primeiro passo para dizer assim, eu vou me conhecer. E eu vou descobrir como virar essa chave. Pode ser hoje, amanhã, em 1 ano, ou em 10, 20. Mas eu não vou desistir de caminhar até chegar à porta e abrir. Eu tô nessa. E assim, gente, a gente às vezes fala assim, mas eu não tenho ninguém para me ajudar. Mas você procurou? Porque eu sempre disse isso, Vanessa. Eu sempre disse, ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca esteve comigo. Ninguém nunca viu minhas dores. Eu fui uma pessoa que sempre falei isso. Ninguém nunca viu minhas dores. Ninguém nunca me ajudou. Mas eu deixei alguém entrar. Eu falava isso também. Então, de uns anos pra cá, eu mudei. Não é qualquer pessoa que você vai ter que deixar entrar. Cuidado. Não sangre em tanque de tubarões. Exatamente. Cuidado. Não sangre. Ai, meu Deus, não sei. Não sangre em tanque de tubarões. Sabe por quê? Porque tem gente que tá adorando ver a sua incapacidade de lutar por você mesmo. Nesse momento. Então escolha certo. Veja bem os dedinhos que estão perto de você e diga, esse aqui pode segurar minha mão. Então é isso. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês possam comentar e trazer pra gente mais assuntos, mais informações. E estamos abertas para isso. É só colocar aqui nos comentários qual o próximo assunto que você quer que a gente traga, que a gente fale. Se você quer saber alguma coisa da nossa vida, pode colocar. E eu convido vocês a continuar com a gente. Mande esse vídeo para algum amigo que precisa falar, saber mais sobre depressão. Segue no TikTok, segue no Instagram. A gente vai deixar os links aqui embaixo. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.